tem vários detalhes que vão somando, né? Então, quando ele diz que descemos e visitamos áreas comuns, o zelador do prédio também disse que foi ele que apresentou as áreas comuns para ex-primeira-dama. Ou seja, embora sejam detalhes, todos eles somados vão dando certeza de que os fatos ocorreram dessa forma. Ou seja, que houve a visita, que foram até o apartamento, que desceu, foi apresentada a área comum, isso que diz o zelador, isso que dizem esses correios e empregados da OS. Quando o senhor prestou esse depoimento, o senhor disse que essas reformas realizadas no 64A serviriam para qualquer pessoa interessada na unidade. O senhor confirma? Confirmo. A reforma foi feita... Confirmo. A reforma foi feita para o ex-presidente. Se ele não adquirisse, enfim, a unidade poderia ser, depois dele, poderia ser vendida, alguma coisa. Elas estavam... As unidades da planilha que ele tinha ou estavam vendidas ou reservadas. E essa, especificamente... não tinha, mas quando foi entregue pelo Telmo, ele foi específico em falar a respeito da unidade 164. Fábio Ianomini era superior hierárquico do Roberto, que acabei de ler alguns trechos, ambos subordinados do Léo Pinheiro. Quando interrogado, Fábio prestou esclarecimento sobre o modo como a S Empreendimentos assumiu as obras do condomínio Salares. Daí ele diz, a afirmação que consta na acusação é de que teria sido destinado ao ex-presidente do Triplex 164A ou 174A desse edifício Solares. Fábio. A única, eu não recebi informação ou pedido de entregar essa unidade para o ex-presidente. O único pedido que houve, no meu caso, foi o pedido para que fizesse uma reforma, uma decoração desse apartamento para o presidente. Quando foi feito esse pedido? Esse pedido foi feito assim que assumi a presidência, então logo assumi. Eu assumi a presidência da OS Empreendimentos em janeiro. Esse pedido veio em fevereiro. Em fevereiro. Quem fez esse pedido? O Léo Pinheiro. Ele falou para o senhor pessoalmente ou por telefone? Ele falou pessoalmente. E o apartamento foi reformado. Posteriormente, houve um pedido do Dr. Léo para que, pedido ao senhor, um pedido para mim, para preparar um projeto de decoração desse apartamento, e eu passei isso para a minha equipe. Que tipo de mudança? Enfim, foi instalada a cozinha, confirma que sim. O que constou do projeto final, para não ficar um mal-entendido em relação ao que é reforma e o que é decoração. Foi pedido para ter um novo quarto, parece no primeiro andar lá no apartamento, também um problema de deck na piscina para melhorar a localização e o design. Havia também algumas questões que seriam vícios de obra da própria construção. Estava havendo vazamentos, se não estou enganado, entre outras coisas. E também constava do projeto um elevador, que era para superar a questão da escada, que era muito estreita, entre os andares. Além disso, teve também toda a mobília da cozinha. Foi feita também utensílios, foram comprados também para equipar o apartamento. Quanto aproximadamente foi gasto? Ao redor de R$1.200.000, corroborando já o que disse outra testemunha. Esses projetos foram submetidos ao ex-presidente ou à senhora Marisa Letícia. Isso foi com o Dr. Léo. Eu não sei se ele submeteu o projeto ao casal, como foi a discussão que ele teve, mas o pedido foi de entregar o projeto para ele. Então, imagino que isso tenha sido passado pelo casal também. Eu não estive presente, mas em nenhuma oportunidade com o casal, então não lhe posso dizer. A OS tinha prática em fazer reformas dessa espécie nas suas unidades? Não, isso foi uma reforma totalmente atípica, um pedido atípico e o único pedido que o Dr. Léo me fez em relação a qualquer outra unidade. Houve algum contrato ou algum pagamento, algum desprezo adicional por esse triplex pelo senhor ex-presidente ou pela senhora Marisa Letícia? Não, não houve. O Ministério Público. O senhor mencionou aqui que houve uma reunião em 2014, onde o senhor Léo Pinheiro, o senhor José Aldemário Pinheiro, pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito. O que ele pediu para o senhor deixar o apartamento mais bonito para torná-lo mais fácil para a venda, ou ele pediu para o senhor deixar mais bonito para entender o interesse do ex-presidente e de Marisa Letícia? A reforma e o pedido foi para o ex-presidente e para a Marisa Letícia. Então, não era para investimento naquele apartamento, era para personalizado? Correto. Foi um pedido atípico, nunca havia feito um pedido dessa forma, não foi um pedido específico para fazer o projeto, a reforma, a decoração, deixar ele mais bonito para o presidente. Então, essa não buscava ali simplesmente torná-lo mais vendável, simplesmente torná-lo ajustado ao interesse do ex-presidente. É isso? Sim, sim. O Agenor Flank disse não ter participado das negociações da reforma, mas revelou saber que ter havido uma conta do Partido dos Trabalhadores decorrentes, além de outros contratos da OAS com a Petrobras. Disse ainda que o imóvel seria destinado ao ex-presidente, sendo que as reformas seriam custeadas com esses valores. E aqui ele relata uma viagem que ele fez com o Léo Pinheiro, em tempos bem anteriores aos fatos, quer dizer, em 2014, digo, e relata que o Léo Pinheiro falou...
para ele de conversas que tinha tido com o João Vacari, relata acerca das despesas que estavam tendo com a Bancob e com a reforma, e que teria que ir administrar os prejuízos milionários, diz ele, que a OS estava tendo, seja com a conta do PT, seja com a assunção do contrato da Bancob, mas também com o apartamento. Não ignoro o que disse Paulo Okamoto e transcrevo o depoimento, e muito menos o que disse o depoimento do presidente Lula, que não havia no início e não havia no fim interesse na decisão do triplex, assevera que foi meramente para a visita, que era amigo do Léo Pinheiro e que o Léo Pinheiro decidiu apresentar o apartamento. Disse: o senhor se recorda quem foi junto ao senhor na visita? Sim, eu e minha mulher só. Quem estava presente à OS? Ah, não sei que estava o Léo. O Léo Pinheiro estava? Estava. Qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, os senhores presidentes, o senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. E o senhor sabe como todo e qualquer vendedor quer vender qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a questão do apartamento? Não, eu não recusei de pronto, porque o Léo falou, vou dar uma olhada e depois eu falo com você. Ou seja, fiz a transcrição para ser absolutamente transparente nas palavras do que disse o réu ex-presidente, negando de modo peremptório e que tivesse, que fosse dele a unidade e se portava apenas como suposto adquirente. Pretenso adquirente, digo. Em outras passagens, o ex-presidente reafirmou que não tinha conhecimento dos fatos, que as tratativas eram feitas sempre com Marisa Letícia e que teria pensado em fazer o negócio a título de investimento. Transcrevo mais uma vez. Das provas testemunhais e dos interrogatórios acima produzidos, é possível apurar o contraste entre a versão da acusação e da defesa. O único ponto, todavia, deve ficar desde logo demarcado. As provas são seguras quanto à inexistência e transferência da propriedade no registro imobiliário em favor do apelante Luiz Inácio e sua esposa. Tampouco houve transferência da posse. Reside a controvérsia em definir se a unidade residencial estava efetivamente reservada e fora reformada com recurso da OS para e a pedido do ex-presidente, ou se os melhoramentos na unidade decorriam da voluntariedade da empresa empreendedora. Tenho que o conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OS assumir o empreendimento. Ainda também a prova acima de dúvida razoável que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. Destaque-se que o recebimento pessoal dessa vantagem, ao meu sentir, decorre de desígnio autônomo em relação à corrupção havida em favor do Partido dos Trabalhadores. Esta se deu mediante extenso esquema de corrupção havido no seio da Petrobras, com a destinação de recursos de contratos obtidos mediante ajuste de vontade dos concorrentes, em benefício de diversas pessoas e partidos políticos. Já em relação ao apartamento e suas melhorias, a vantagem está deslocada no tempo e no espaço em relação do recebimento anterior. A nova linha de nexo causal, no mínimo, relativamente à diferença de preço entre a unidade adquirida e aquela que lhe foi destinada, e o custeio das reformas e o mobiliário, ainda que o dinheiro tenha a mesma origem espúria, tratando-se, a toda evidência, ao meu juízo, de crimes distintos. Se houvesse quaisquer dúvidas quanto a todas as assertivas que eu fiz acerca do apartamento e do negócio, quero crer que elas sucumbem ao interrogatório de José Aldemário Pinheiro. E aqui, no longo interrogatório, reinterrogatório de José Aldemário Pinheiro, depois de ele ter ficado silente no primeiro interrogatório, ele conta como aconteceu a assunção da obra pela OS, a obra que estava paralisada pela Bancob, diz que não tinha interesse em adquirir a reforma do edifício no Guarujá, que ele só tinha interesse em obras, poderia ter interesse em obras nas grandes cidades. Foi convencido pelo João Vacari que, tendo em vista que o ex-presidente era cotista ou pretenso adquirente de uma unidade no edifício Solares, que ele poderia assumir. Ele fez reuniões com a sua diretoria da Petrobras, verificando se havia viabilidade econômica na assunção desse empreendimento como incorporador. Posteriormente, ele vai falar que, em
embora tenha assumido, vinham várias dívidas que não estavam contabilizadas, isso que foi um motivo de uma das reuniões posteriores dele com o João Vacari. Enfim, esse é o contexto pelos quais assumiu a obra, e após discorrer disso, disse ele, a cota diz a respeito a essa outra unidade, que era um apartamento tipo. O senhor, depois, que nunca foi, que na verdade ela já estava reservada, embora a cota falasse do apartamento tipo, essa era um 64A que estava reservada, perguntado, o senhor poderia negociar então o 141? 141, exatamente, e foi negociado. O triplex não? Não. Não poderia negociar? Não poderia, mas quem lhe orientou? Pelo senhor Vacari e pelo Paulo Okamoto. Mais adiante, eu naquela época, em 2009, foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela, pertence à família do presidente. A unidade tipo você pode vender, porque eles não vão ficar com a unidade seria o triplex. Eu disse, e como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar em 2010. Eu procurei Vacari para conversar com ele e como deveria fazer. Ele disse, não vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Daí, vamos deixar para depois das eleições. A gente vê a forma, eu vejo como presidente, como vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, disse ele, não sei em que período, mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar de um assunto desses. Eu só vim voltar a tratar posteriormente com João Vacari e com Paulo Okamoto. Sempre eu tratava com João Vacari e depois eu procurava o Paulo, que era a forma de... O presidente estava hospitalizado, depois de um tratamento de quimioterapia. Eu só vim tratar desse assunto com o presidente em 2013, eu pessoalmente. Na sequência do depoimento, Léo Pinheiro esclarece em que circunstâncias foram tratadas as questões atinentes ao passivo que a Bancob possuía pendentes com a Aécia, assim como a respeito das reformas. Disse ele, em 2013 eu procurei o João Vacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS me posicionou de alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos, que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos também o problema do triplex. Como vamos resolver? Problema de titularidade, problema de diferença de preço. Nós temos que resolver essas questões. O Vacari me orientou o seguinte, abre aspas, olha, quanto ao problema do triplex, eu aconselho você a procurar o presidente. Ele já está atuando no Instituto. Você pode pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente um estudo completo disso, o que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro ou dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava o prédio lá no Guarujá, já estava no estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, ou como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse, olha, eu vou ver com a família e retorno. Bom, no mês de janeiro. Só um minutinho, onde foi esse encontro? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto e estive com ele. E ele disse, olha, eu gostaria de ir com a minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém? Eu disse, não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. E marcamos uma ida. Ele foi, a esposa, ele foi, marcamos na Via Anchieta, ele deu o número de um portão de uma fábrica, que eu ficasse ali, que ele sairia da casa e no horário combinado ele passaria. Ele iria no carro dele e eu no nosso carro. E assim foi feito, nos encontramos. Fomos para o Guarujá, entramos pela garagem, fomos ao apartamento. Foi uma visita, excelência, de aproximadamente 2 horas, acredito eu. 1h30, 2 horas. E adiante diz ele. Quando concluído, eu acompanhei o casal até a garagem. E o presidente me disse, olha, você poderia vir conosco no carro. Seu carro vai seguindo. Chegando no meio do caminho, você passa para o seu carro, para seguir o seu roteiro. E nós vamos para outro lugar. Pois não, presidente. Tinha um assessor acompanhando ele, esse assessor foi para o nosso carro. Eu fui para o carro do presidente e Dona Marisa Letícia, nessa conversa no carro, ficou definido. Presidente, são muitas modificações. Eu precisaria, passar isso para o setor de arquitetura, para que isso fosse feito em um projeto e depois levar para a apreciação dos senhores. Agora, tem alguma coisa que eu aconselharia a gente fazer logo, porque o prédio já ia começar a receber moradores. Nós estamos falando de... janeiro, fevereiro de 2014. O prédio já ia começar a receber moradores. Se tratando de figura do ex-presidente da República, eu acho que vai causar alguns transtornos. Ou seja, parece que o depoimento do Léo Pinheiro bate exatamente com a sequência de fatos descritos de que
Em dezembro se reuniu com João Vacari, em janeiro, fevereiro, representou o apartamento para o ex-presidente. Na sequência foram elaborados os projetos foram apresentados ao ex-presidente e à ex-primeira-dama no apartamento de São Bernardo do Campo. As reformas foram efetivamente realizadas. Todas as testemunhas dizem que essa reforma, essa customização, ou a grande parte das testemunhas dizem que essas reformas e essa customização foi feita a pedido em favor do ex-presidente. Ponto importante no interrogatório diz respeito à prévia apresentação dos projetos de melhoria ao ex-presidente e sua esposa, encontro ocorrido na residência do casal em São Bernardo de Campo. As declarações nesse aspecto são coincidentes com aquelas que eu li do Paulo Gordilho. José Aldemário: pois não, nós vimos lá o que precisava ser feito e tinha que fazer um projeto. Não tinha como mandar técnicos para ver a parte da barragem. Esse era um problema que estava havendo lá no sítio. Saímos de lá e o Paulo Gordilho: então foi produzido o que precisava ser feito e marcamos um. Quando estávamos prontos, eu marquei com o presidente. E estivemos na residência dele em São Bernardo do Campo, num dia de sábado, eu e Paulo Gordilho. Estava o presidente e sua esposa. Nós discutimos alguns detalhes que faltavam do triplex e os detalhes do sítio. Nessa data ficou acordado que tudo aquilo que estava sendo pedido estava atendido, que nós podíamos prosseguir no triplex com todas as reformas que tinham sido acordadas, que tinham sido solicitadas por eles, e assim foi feito. Em julho ou agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu comuniquei. Eu fui lá no Instituto e o presidente me disse: olha, tem campanha eleitoral, não vai ficar bom, não vai ficar bem eu comparecer. Está muito próximo da campanha, isso vai ser explorado. Teria algum problema de ir, meu filho iria com a dona Marisa, e você mandaria alguém. E tal, eu de novo me ofereci, e fui, e visitamos. Estava tudo ok, eles aprovaram tudo que estava. Já estava numa fase bem adiantada a reforma. E eles falaram: está tudo ok. Em outro momento, Léo Pinheiro esclarece o método utilizado para a contabilização das despesas relativas à diferença de preço entre a unidade padrão e o triplex, nele computados. Igualmente, o custo da reforma e o fornecimento do mobiliário e equipamentos. Na audiência ficou esclarecido que Léo Pinheiro foi expressamente determinada por João Vacari a compensação de tais valores com o montante de propina destinado ao Partido dos Trabalhadores. Ele marcou comigo no mesmo local, o Léo Pinheiro falando sobre o Vacari, no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos. Eu levei para ele o que nós, OAS, estava devendo por conta desses pagamentos de vantagens indevidas ao PT naquele momento, o que já estava atrasado e o que ainda ia acontecer. E os custos dos empreendimentos que nós estamos fazendo, desses passivos, que eu estou chamando de passivos ocultos, o termo usado de coisas que nós não tínhamos conhecimento, e mais os custos do triplex e do sítio. O João Vacari disse: olha, está tudo ok, está dentro de um princípio de que nós sempre adotamos, porque sempre, de quando em quando, que abria um encontro de contas, com ele tinha. Não, você pega isso, você paga isso ao diretório tal, paga isso ao político tal. Isso era feito, era uma coisa já corriqueira. Então, não vamos, disse o Vacari, não vamos mudar a metodologia. Vamos continuar com a metodologia. Agora tem uma coisa aqui de cunho pessoal, que trata do presidente. Eu vou conversar com ele sobre isso. E ele retorna. Agora, nesse encontro, nós vamos ter com a diretoria da Bancob. E daí ele pede para não comentar as questões do presidente relacionadas com a Bancob. E assim foi feito. Houve isso. Passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vacari me retornou dizendo que está tudo ok, que poderia adotar a sistemática de encontro de contas entre crédito e débitos que nós tínhamos. Inclusive, daí perguntaram, inclusive em relação aos débitos havidos no triplex, no sítio e nos outros empreendimentos. A soma total disso me parece que era algo em torno de 15 milhões de reais. E depois, como é que isso se desdobrou? Depois de agosto, o senhor disse que o apartamento ficaria pronto até o final de agosto, e ele ficou pronto? Ficou pronto. Mas ele foi entregue à família do ex-presidente? Daí responde: eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Aí eu não acompanhei mais. E na sequência ele diz: e a orientação que nós tivemos é que permanecesse em nosso nome, que no momento certo ia se ver a forma como ia ser feito. Quem dentro da OAS tratou desse assunto, além do senhor, e diz ele, do assunto que envolvia do triplex. Do triplex, a empresa OAS Empreendimentos, só executou o que foi deliberado por mim. Perguntado ainda se mais alguém sabia, não, dentro da OAS Empreendimentos, como ela não tem nenhum envolvimento com nenhum órgão público, eles não tinham conhecimento. Sobre a transferência da unidade, Léo Pinheiro esclareceu:
O Vaccari me pediu que não fizesse, me liberou para a venda a unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e a unidade que pertencia à família do presidente ficaria em nosso nome. Eu teria uma orientação. Em 2010 eu procurei, tinha um problema de campanha política, esperou-se por causa da matéria do... daí. Mas qual era a explicação então que o senhor dava para os executivos da OS? Que depois ia ser encontrada uma forma de transferência para alguém que o presidente determinasse, ou para a família dele mesmo. Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente que estava destinado? Sabiam. Em 2010 isso ficou muito claro e público pelo jornal. Certo, mas eles não sabiam da parte que o senhor mencionou, que isso foi abatido num acerto com o senhor Vaccari? Não, não sabiam. Me parece que essa parte do depoimento tem bastante importância em relação aos co-réus que foram absolvidos. Como eu disse ao senhor, dentro do OAS Empreendimento, a gente evitei muito tratar desse assunto, porque se tratava do ex-presidente. José Aldimário, para além de assumir pessoalmente toda a responsabilidade pelas tratativas, envolvendo a troca de unidade imóvel, respectivas reformas imobiliárias, também confirmou e explicou aquilo que está suficiente e materialmente demonstrado. Demonstrado por mensagens eletrônicas e de celular trocadas com seus subordinados. Aí, questionado sobre essas mensagens, o senhor conhece essas mensagens trocadas com o Paulo Gordilho? Sim. Consta aqui, o projeto da cozinha do chefe está pronto? Daí ele responde, estava se referindo aqui ao projeto da cozinha do sítio. Aí eu retorno para ele dizendo, vou confirmar se ele poderia nos atender. Seria também, se a Graneira está pronto. Daí ele responde, Graneira não, se a Guarujá está pronto. Aí ele responde, Guarujá também está pronto. José Aldemário. Portanto, aí ele levou os dois projetos da cozinha. Já no ponto final do seu interrogatório, Léo Pinheiro ratifica as informações de que todas as despesas de reforma imobiliária e equipamentos foram debitadas na conta informal dos créditos que o PT possuía junto à OAS Engenharia. Transcrevo. A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiam contribuições de 1% para o Partido dos Trabalhadores. O pagamento do PT era feito aos tesoureiros do PT, não agente público, que eu tenha conhecimento, sempre foi acertado com o João Vaccari. O longo depoimento, guarda a coerência não apenas com aquilo que se acha imputado na acusação, mas também com as provas existentes no caderno processual, como faturas emitidas em nome da OAS, emitidas pela empresa Talento, Kits e Fast Shop. Muito embora Luiz Inácio afirme desinteresse posterior pelo imóvel, no que é acompanhado por Paulo Okamoto, por exemplo, a versão é enfraquecida pelas circunstâncias identificadas. Ora, executivos do Grupo OAS somente confirmaram a compreensão comum que se tem a respeito das transações de imóveis. Não é crível, além de negado por Léo Pinheiro e outros envolvidos, que a construtora canalizasse tantos recursos apenas como forma de tornar o negócio mais atrativo. Os gastos, inclusive, extrapolam o próprio valor do mercado do bem. Não se cuida, pois de reforma decorativa, mas sim de características de personalização para um programa de necessidades específicos. Sobre a titularidade do triplex. Para além daquilo que já restou exposto, há outros elementos que confirmam as declarações prestadas por correios, testemunhas e colaboradores. A questão relativa à titularidade e à reforma, como se deu sua aquisição e o custeio das reformas, deve ser compreendida segundo as provas carreadas aos autos e a linha de desdobramento causal dos fatos e a percepção daquilo que restou apurados nos autos, na linha do que ensina a Malatesta. É o conjunto dos elementos probatórios, diretos e indiretos, que conduzem a um juízo seguro sobre os fatos imputados, havendo prova acima de dúvida razoável quanto à destinação do imóvel, por conta e ordem de quem foram realizadas as melhorias, bem como a que título e origem do custeio das melhorias e a compra dos equipamentos ocorreu. Para além de depoimentos, a troca de mensagens eletrônicas entre Lucas Piton Gordilho, empregado da OAS Empreendimentos, com o diretor Telmo Tonoli, na mesma empresa, com cópia para Roberto Moreira Ferreira, onde, evidentemente, estão tratando das reformas do imóvel, dando coerência e corroborando as provas orais. Tais mensagens confirmam que, em 6 de setembro de 2012, a OAS Empreendimento já tratava de atenção especial com essa unidade. Tal informação é reforçada por outro e-mail do mesmo Lucas Gordilho, desta feita para Telmo, dizendo, seria bom sabermos qual das coberturas é que precisamos ter atenção especial, tendo esse respondido por seu e-mail via iPhone, 164. Ainda relativamente à troca de e-mails, em abril de 2014, a questão do triplex volta a ser objeto de mensagens entre executivos da empresa. Fábio envia mensagem tendo por assunto RE, Solares Guarujá, com o seguinte teor.
Dr. Léo, fizer um orçamento para a unidade que visitamos no Guarujá. Está de acordo com o projeto que lhe enviamos e incluir elevador dentro da unidade, vai ficar entre de 370 e 400 mil. Se estiver de acordo, nossa equipe está pronta para execução. Abraço, Fábio. Antônio Carlos Mato respondeu a mensagem, com cópia para o próprio Léo Pinheiro. Estou com o Dr. Léo, pode avançar. Roberto Moreira Ferreira, por sua vez, em e-mail, cujo objeto também era encaminhamento Solares Guarujá, respondeu: toca o pau, vou mandar um e-mail para o Jailson te copiando. Contradizem a versão da defesa ainda as diversas vias da proposta de aquisição com referência à unidade 174, posteriormente denominada 164A. Trata-se de formulário de proposta de adesão sujeita à aprovação, assinado por Marisa Letícia, datado de abril de 2005. Nelas, é evidente a rasura sobre a unidade adquirida. O documento encartado no mesmo evento, 3-Comp-193, parece ser a primeira via daquele outro documento igualmente rasurado. Porém, comparando ambos, é possível verificar que o preenchimento daquela cópia é carbono deste. Há ainda uma terceira via da proposta de adesão, firmada por Marisa Letícia, que se acha igualmente rasurada. E também nesta é possível a olho nu verificar que há rasuras. O que vale dizer, os 3 diferentes documentos foram objeto de alterações posteriores. Colhe-se do laudo pericial elaborado por peritos da Polícia Federal com a seguinte conclusão: a numeração original aposta no campo apartamento casa sofreu alteração por acréscimo, denominada inserção, sem prévia alteração subtrativa. Isto é, os lançamentos anteriores não foram suprimidos, sobrepondo-se ao número original da unidade 174 ao número 141. O que vale dizer, originariamente constava o número 174, o que é indicativo como sendo aquela cuja aquisição se destinava. Aliás, o assistente técnico indicado pelo próprio apelante reconhece a sobreposição do número 174 pelo número 141. A igual conclusão chegou ao laudo pericial. E abro aspas. Durante os exames, com o comparador espectral de vídeo, não foi possível diferenciar as tintas do manuscrito original daquele inserido, e que a definição do traçado do lançamento 174 é compatível com, por exemplo, o do lançamento R$195 mil. Ou seja, há indicativos de que os documentos rasurados não espelham a verdade daquilo que ocorreu. Ou esses documentos rasurados, se correta a data ali lançada, já indicava a possível destinação do apartamento 17A para a família do apelante, quando o imóvel ainda estava na planta, ou os documentos relativos à aquisição foram formalizados em data posterior, quando houve a posição equivocada na unidade 17A, posteriormente substituída pela 141 em forma de rasura. Ainda mais frágil e indigna de crédito é a tentativa do apelante de desqualificar o documento, insinuando em dado momento de seu interrogatório que poderia ter sofrido alterações após a busca e apreensão. Disse ao seu apelante em seu interrogatório que a desistência da unidade teria ocorrido em 2014. Como assinalado, essa versão não encontra correspondência com a documentação encartada. E transcrevo um trecho da sentença. Com efeito, a unidade originalmente contratada pelo apelante Luiz Inácio e sua esposa, junto à Bancob, sucedida pela OS, foi vendida para Eduardo Bardavira e sua esposa, consoante escritura de compra e venda, devidamente averbada em cartório, pelo valor de R$ 420.075. Esse fato demonstra que, pelo menos dias antes da celebração desse contrato de compromisso de compra e venda com força de escritura, a unidade originalmente contratada já estava livre para a venda a outrem, o que de fato ocorreu. Assim, por distrato, por qualquer outra unidade, ou porque qualquer outra unidade teria destinado aos antigos adquirentes, é certo que o apartamento 148A do edifício Solares, bloco A do condomínio, já não pertencia e tampouco estava destinado ao ex-presidente, ora apelante. Apesar disso, as negociações atinentes às reformas imobiliárias perduraram, inclusive com manifesta intenção da família Lula da Silva de passar as festas de final de ano no apartamento, como relatado por Léo Pinheiro. Também corroboram essas assertivas a matéria jornalística datada de 10 de março de 2010, onde que já indicava que o apartamento era destinado ao apelante naquele edifício, seria a cobertura. Eu vejo com reservas notícias jornalísticas como meio de prova. Todavia, não se pode ignorá-las como informações que são. Pela notícia, já se aventava da existência do empreendimento e da destinação da cobertura em favor do ex-presidente. Se como prova não serve, ao menos tem serventia para conferir coerência com aquilo que foi alegado, porque provas independentes existem nesse sentido.